Muito bem, meus amigos, a todos uma excelente noite. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa do Vozão. Sempre de 19 às 20 horas, você nos acompanha aqui na sua Rádio Expresso 104,3, Expresso FM. Nos acompanha também na nossa Vozão TV, o nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos, desejo uma ótima noite a todos. Já deixa aquele like, já compartilha o nosso link aí, o nosso programa nos seus grupos de WhatsApp e nos ajude a fazer essa próxima hora de muita informação, de muita interação, papo bastante descontraído, recebendo aqui o nosso querido João Costa, mas antes, cumprimentando o meu querido amigo Abreu Neto. Muito boa noite, Abreu, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa do Vozão. Boa noite, Alisson, boa noite, Matheus, boa noite ao nosso convidado mais que especial dessa noite de quarta-feira aqui na Rádio Vozão, nosso querido João Costa, gerente de marketing do Ceará e também outras coisas, né? Pai de família também, sim. Jogador de basquete nas horas vagas, diz ele, mas enfim. Bom, inclusive, bom, não sei, mas enfim. Já vi. Vocês são muito generosos com o João. Pai de família, eu sei que ele é um bom pai de família. Jogador de basquete, eu já não posso dizer a mesma coisa. Mas assim, é um é um cara de bom gosto, porque ele tem tênis muito, muito bonitos, assim, então um cara, um gosto afiado, assim. Eu já disse isso pra ele, o João é um homem de vários ambientes. Um homem que transita por vários ambientes. Ele sabe muito bem do que eu tô falando. Mas boa noite, João. Boa noite aos ouvintes da rádio. Deixa uma parada no ar, né? Não, pô. Ambientes do futebol. Sim, óbvio. Claro. Pelo amor de Deus. Bons ambientes. Esses caras aí não. Especifica não, pra ver. A carinha dele aí, ó. O cara com a carinha dessa transita em vários ambientes, pô. É isso. Meu querido Matheus Pereira também tá por aqui. Boa noite, Matheus. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa do Vozão. Boa noite, Alisson. Boa noite, Abreu. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo ao programa do Vozão. Que seja uma hora de um bom papo. Tenho certeza que vai ser. Todas as vezes que a gente trocou ideia, o papo foi sempre bom. Não tem porque aqui não ser da mesma forma. Muito feliz de receber você aqui. Seja muito bem-vindo. E é isso. Faço minhas as palavras dos colegas da mesa. E aproveito para te saudar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Muito bem. Homem de poucas palavras. Não, você pediu boa noite, ele deu boa noite, amigo. Tá tudo certo. Abreu, faça as honras. Não, mas ele poderia ter sido mais educado, né? Não, mas ele foi educado. Educado ele foi. Não, mais educado. O problema é que ele foi educado, ponto. Educado, mais ponto. educado, pô. A gente vai começar o papo e pra começar, não poderia ser diferente, né? Primeiro, parabenizando o João, que ganhou o prêmio de melhor profissional de marketing do Nordeste, na Confute Nordeste. Bacana. Agora, no último mês de novembro, que foi sediada, vamos dizer assim, lá em Salvador. O João foi lá e venceu o prêmio com outros grandes profissionais também da área. Parabéns ao João. Já tinha batido na trave 2 vezes, né, João? Duas vezes, 2021 e 22. E aí dessa vez foi feito justiça, né? Das outras vezes não tinha sido feito, dessa vez foi feito justiça. O João foi lá, venceu o prêmio, muito bem vencido, por sinal. Queria saber de ti, João, o quanto que isso é importante para a tua carreira, a gente deve mensurar, mas o quanto que isso é importante para validar o trabalho que vem sendo feito pelo marketing na tua gestão desde 2019 aqui no Ceará. Cara, como eu falei, até quando me perguntaram, né, uma vez, tu já ganhou algum prêmio individual? Eu falei, cara, não, e se eu tivesse ganho, eu não considero prêmio individual, até porque eu não trabalho só, né? Eu acho que é um reconhecimento não só do meu trabalho, mas pelo trabalho de todas as pessoas que estão comigo hoje e as pessoas que já estiveram, né? Que nesse tempo a gente teve muita gente boa que passou e hoje não está mais aqui. Também, acho que falar, né, dos diretores, né, do Lavô, que teve com a gente, acho que uns 4 anos, né, mais ou menos. 2019 a 22, a 22, né? E do Davi, agora o Pado, acho que também eles são muito importantes nesse processo. Acho que muito em função de acreditar, né, de dar confiança, de defender, né, as ideias junto com a gente. Então acho que, assim, e eu incluo também outras pessoas do clube que também contribuem muito para que o trabalho consiga fluir, né? Tipo, vocês mesmos, na comunicação, o Ricardo comercial, acho que não tem como... o marketing não tem como trabalhar só, né? Então, assim, eu acho que para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, a gente precisa de todos vocês para que isso aconteça. Vou dar um exemplo de uma vez que a gente... Na camisa que a gente lançou, a Nação Alvinegra lá. Tipo, eu fiz as contas, bicho, a gente precisou de 7 departamentos do clube para que o negócio tivesse acontecido, entendeu? Então, assim, acho que algo bem feito que a gente faz não tem como ser feito só pelas 10 pessoas que estão no marketing, né? Então, vocês estão junto da gente, comercial,
da parte do administrativa do clube. Então acho que é uma junção do trabalho de todo mundo. Perfeito, João. E aí a gente falava sobre bater na trave em 2021, 2022. E aí fazendo um paralelo com o campo, aí dá pra gente comparar, por exemplo, com o que foi o Ceará buscando a Copa do Nordeste que veio em 2015. 2013 a gente chega na semifinal, 2014 é finalista e 2015 é campeão. Foi uma construção, o clube foi evoluindo. Fala um pouquinho sobre essa construção que o João teve enquanto profissional de marketing do clube, enquanto o marketing do clube teve também. Quais foram os processos que foram implementados nesse período? E aí, óbvio que você vai falar de 2019, foi quando você chegou aqui ao clube. Como foi que o marketing cresceu desde que o João chegou? Em quais pontos você acha que foram fundamentais para que a gente tenha a estrutura que a gente tem hoje? Cara, eu participei de uma reunião em São Paulo semana passada que é engraçado. A gente estava falando exatamente disso. Eu acho que quem trabalha num clube de futebol, mesmo aqui, você aprende muito mais do que uma graduação, após um mestrado, um doutorado. Meu irmão, aqui é tudo ao mesmo tempo, porque é muita coisa, é muito intenso. Acho que vocês, né, sabem, tanto quanto eu, que a gente trabalha 7 dias por semana, né, praticamente, assim, a toda hora a gente trabalhando e tal. Então, assim, é um aprendizado contínuo e diário, né? Mas falando, assim, eu acho que dessa jornada de 19 pra cá, acho que 2019 eu acho que foi um ano de levar porrada, assim, tipo... Eu vim de uma realidade completamente diferente, então eu trabalhava no basquete cearense na época, basquete cearense perdia um jogo, o Ceará era eliminado, a torcida aplaudia e tipo, próximo jogo tem mais e tal, era aquela coisa bem café com leite, né? Então, assim, quando eu vim pra cá, eu acho que primeiro de tudo foi se acostumar com essa pressão, essa cobrança de estar tudo sendo bem feito e rápido, assim, então, e não dá muito tempo de você aprender aquela coisa. Você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? Eu acho que é basicamente isso. Sempre. E 2019, eu acho que foi um ano que a gente aprendeu muita porrada. O campo também não ajudou muito, né? Em 2019. A gente teve um ano terrível, acho que em todos os aspectos. Eliminado estadual, eliminado Copa do Nordeste, Copa do Brasil, acho que também foi eliminado cedo, não lembro. Foi, perdeu pro Corinthians. Perdeu pro Corinthians, eu acho. Então, acho que na terceira fase, mais ou menos. Foi. E brasileiro foi aquele sofrimento. Então, assim... O nosso ano de 2019 foi terrível no campo e eu acho que a grande maioria dos setores sofreram junto com isso, né? Cara, quando vem 2020, a gente lança a marca própria, internaliza o programa de sócio, aquilo ali também já foi meio que um início de uma mudança, né? De forma de trabalhar. O que a gente mudou de fato, né? Eu lembro demais que quando a gente estava virando o ano, eu conversei com o Lavô, a gente precisa transformar isso aqui como se fosse uma agência dentro do clube. A gente tem que funcionar com estrutura de agência, a gente tem que ter um atendimento, tem que ter designer ou diretor de arte, como a gente chama na linguagem de agência, social medias, enfim. Então a gente montou meio que essa estrutura e o Lavô acreditou e defendeu isso para o Robson. Falou, Robson, a gente precisa fazer investimento para trazer mais gente para qualificar a equipe. Porque assim, hoje é aquela coisa, né? A galera que trabalha lá tá batendo escanteio e correndo para cabecear. Basicamente era isso. E o Robson acreditou. E mesmo com a pandemia, tipo, ele, vamos investir. Eu lembro que a gente contratou, durante a pandemia, a gente contratou algumas pessoas, né, que ajudou bastante a gente a melhorar. E na pandemia, cara, eu lembro que uma das coisas que o presidente falou na época foi, cara, eu lembro demais, ele fez uma reunião marketing, comercial e comunicação. Ele falou, vocês são o coração do clube hoje. A gente não sabe se o futebol vai voltar, quando vai voltar, em que condições vai voltar. Então a gente não pode deixar de faturar. A gente não pode deixar de dar exposição para o clube e, mais importante, a gente tem que continuar gerando novas receitas. E como é que a gente faz isso sem futebol? Então, assim... Que é o carro-chefe do clube em qualquer então, momento. Mesmo, a gente penou demais para realmente pensar em novas alternativas. E eu costumo dizer até meio estranho falar, mas, cara, a pandemia pra gente foi muito positivo nesse aspecto, porque a gente conseguiu parar e olhar para dentro e realmente rever tudo que a gente estava fazendo de errado e potencializar o que a gente estava fazendo certo. Então, acho que assim, aquele período ali de março, acho que a gente voltou em agosto, não lembro, né? Acho que voltou um pouquinho antes. Julho, agosto. Não lembro. Não, agosto já era Copa do Nordeste, a gente voltou antes, é verdade. Voltou antes. Acho que a gente volta meio de julho ali. Até jogo. Não, mas eu digo voltar a trabalhar aqui, não lembro. Voltar a trabalhar aqui foi já... Foi setembro, bem perto sei do lá. fim do ano até. Não, sim. A gente retornou algumas pessoas... eu lembro que eu voltei antes de todo mundo. Eu também voltei. Tu voltou antes também. Eu voltei antes, o Felipe voltou antes. Então, assim, eu voltei antes, na verdade, porque eu não aguentava mais ficar em casa, mano. Então, assim, eu tava louco já de trabalhar em casa.
Não fazia parte daquele dito grupo de risco. Eu voltei em meados de setembro, mais ou menos. Eu lembro que Eu voltei regularmente pós-Copa do Nordeste, inclusive. Então, assim, a pandemia, cara, ela serviu muito pra isso, pra gente olhar pra dentro e realmente ver o que estava sendo feito de errado e corrigir tudo que a gente tá fazendo de errado e, como eu disse, potencializar o que a gente tá fazendo de positivo, né? Então, foi na pandemia que a gente conseguiu parar pra, de fato, fazer um planejamento, porque, assim, pô, como a gente sabe que o futebol não vai voltar, cara, vamos pensar em várias ações aqui para os próximos meses aí. Foi aí que veio aquela ação, por exemplo, da corrida dos privilégios, que a gente ganhou aquele prêmio, o anúncio da contratação do Felipe Viseu, aquele anúncio da Copa do Nordeste que foi no teatro e tal. Sim. Então a gente conseguiu parar para pensar naquilo tudo ali quando não tinha jogo. Então a gente pensa, meu irmão, eu lembro que na época foi eu, o Fausto, a Ayrton, a Jéssica e o Ítalo. Meu irmão, a gente fez umas 10 reuniões assim para pensar e discutir sobre ações. Então assim, a gente mapeou mesmo um anúncio para jogador que a gente nem sabia se o jogador ia vir, mas a gente pensou, pô, o Ceará, esse cara aqui é muito especulado. Toda janela que tem, esse cara é especulado. Vamos pensar um anúncio pra esse cara. Lembra do Rafael, né? Que jogava lá na Alemanha, lá. A gente pensou no anúncio pra ele e tal. Então, assim, tiveram várias e várias ações que a gente, inclusive depois, assim, a gente idealizou, realizou. Adaptou, né? Também. A gente pensou nesse contexto de pandemia e foi adaptando pra frente. Então, assim, esse período da pandemia pra gente foi muito positivo por conta disso, né? Porque a gente conseguiu realmente, de fato, pensar. Porque no dia a dia da gente hoje, assim, com os jogos acontecendo e tal, a gente não consegue. Então, assim, a gente mudou muito a nossa dinâmica de trabalho por conta da pandemia e ela ajudou muito a gente a organizar a casa. Então, a estrutura que a gente tem hoje, ela meio que foi montada ali na pandemia, né, pensada, né, de fato, na pandemia. E a gente foi adaptando ela a esse novo momento, né, o novo normal, né, como as pessoas chamam. E, assim, como eu disse, né, a gente adaptou a nossa rotina. Então, por exemplo, a gente implementou novos processos e tal. Tipo, de fato, a gente meio que virou uma agência aqui dentro, entendeu? Então, assim, as coisas passaram a acontecer depois disso. João, tem uma máxima que fatalmente você deve já ter ouvido e ouvido bastante. Diz que no mundo do futebol o maior marketing é a bola na rede, né? Eu queria te perguntar primeiro, você concorda com essa tese? E é óbvio que quem trabalha nessa área não vai esperar só a dita bola na rede, né? Sim, sim. Como se reinventar, como se readequar para essa possibilidade? Porque todo time tem altos e baixos, nem sempre vai estar vencendo tudo. E como é que vocês conseguem trabalhar essa questão paralela? Cara, na verdade, eu acho que o nosso principal desafio, acho que não só nosso, mas de todo mundo que trabalha com futebol, num clube de futebol, é você se adaptar ao contexto que você está inserido, né? Então, assim, no nosso caso, a gente sempre está pensando, inclusive até isso algumas vezes gera polêmica, né? Porque a gente tenta fazer alguma coisa diferente, criativa e tal, e acaba que a torcida às vezes bate, mas, sei lá, não tem como a gente fazer diferente disso, né? Por exemplo, a gente está anunciando os jogadores agora, a gente está fazendo algumas brincadeiras e tal, mas, meu irmão, a gente precisa, né, virar de fato essa chave, né? Eu sei que a torcida está chateada e tal, mas a gente precisa virar a chave. Então, assim, respondendo a tua pergunta, lógico que a bola na rede vai ajudar. A bola na rede é muito mais fácil. Tudo que a gente for fazer, pô, a torcida vai gostar, vai consumir e tal, mas o desafio, de fato, é a gente trabalhar no momento adverso, que é o nosso momento agora, né? Então, assim, a gente tem que estar pronto, cara, para todas as situações. Então, é o que eu sempre digo pro pessoal, meu irmão, se a gente for entrar e pilhar e não focar, a gente tá ferrado. Então, assim, uma das coisas que eu também consegui mudar foi muito essa cultura, né? De tipo, porra, a galera ficava... o Ceará perdia um jogo. Meu irmão, o pessoal passava 3 dias de luto. Hoje em dia a gente já consegue... O luto é muito mais rápido, né? Porque a gente não tem tempo de ficar ali sofrendo e amargurado mesmo. A gente tem que trabalhar no outro dia, pô. Então, assim... eu lembro quando eu cheguei aqui, cara, meu irmão, o Ceará perdia um jogo, o bicho, meu irmão ficava mal uma semana. Mas, cara, hoje em dia não dá mais tempo da gente ficar mal. E naquela época, não sei se vocês lembram, bicho, a gente não tinha metade das demandas que a gente tinha hoje. Hoje a gente tem mais categorias, hoje a gente tem o sócio aqui dentro, tem a marca própria, tem milhares de outras coisas que a gente não tinha naquela época. Então, meu irmão, imagina aí se eu for... Quem bate muito em mim nisso aí é o Ricardo do comercial. Né? Ele sempre fala, meu irmão, se a gente for parar de fazer o que a gente tem que fazer por conta do resultado no campo, a gente tá lascado. Mas a gente não pode deixar de vender patrocínio, não pode deixar de lançar produto. O clube vive disso, né? O clube precisa de novas receitas. Lembrando que, assim,
Até pra que, se a bola não tá entrando hoje, possa entrar amanhã. Exatamente. Então, assim, a gente tem que lembrar do seguinte. O clube de futebol, ele tem várias frentes de negócio. O futebol, mas a gente tem patrocínio, tem programa de sócio, tem diversas outras coisas que isso também precisa se monetizar. Então, assim, para isso acontecer, a gente tem que trabalhar. Até porque o dinheiro não vai vir, né, não vai estar na árvore aqui para pegar. Então, se a gente não trabalhar, o clube não vai ganhar dinheiro. A verdade é essa. Por isso que, assim, muitas vezes eu consigo entender a raiva do torcedor de tipo, pô, anuncia esse negócio aí de qualquer jeito, ninguém quer saber disso não e tal, não sei o quê. Mas, cara, pra gente gerar receita, a gente precisa ter engajamento, a gente precisa, né? Então, não pode deixar de trabalhar. A verdade é essa, infelizmente. Existem métricas que estão totalmente atreladas, né? Exato. E que uma, por isso também, precisa da outra. Você chegou ao Ceará, você estava falando em 2019, né? Março de 2019. Né? Janeiro. Né? Então você chegou no segundo ano da volta do Ceará na Série A. Na sua visão, quanto o clube mudou de 2019 para cá? Cara, vou te falar assim, estruturalmente, quando eu cheguei pra hoje, nem parece o mesmo lugar, né? Assim, tipo, o Ceará é outra coisa, assim, completamente diferente. Isso aqui, por exemplo, onde a gente tá, não existia, né? Então, quer dizer, até existia, mas esse prédio aqui, que hoje é o prédio administrativo do clube, era só essa sala e o resto era um vão vazio, né? Então, assim, o clube hoje se transformou, né, estruturalmente. Eu acho que como empresa também, né? Eu acho que assim, uma coisa que é importante de ressaltar, pô, na pandemia o Ceará não demitiu ninguém, né? Então, assim, é uma empresa muito organizada, né? Eu acho que isso é realmente algo que a gente precisa valorizar. Eu acho que ainda, lógico que ainda tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar, como tudo na vida, mas assim, o Ceará de 2019 para o Ceará de hoje, cara, é completamente diferente. Pô. Os processos, a gente hoje trabalha, né, planejamento estratégico anualmente, então tem diversas coisas que foram implantadas nesse período que, tipo, quando eu cheguei não existiam. Mas eu acho que, assim, se a gente for apontar para algo que, tipo, é marcante, eu acho que é o estrutural, né? Tipo, o departamento de futebol, eu acho que passou por academia, DM, a própria sala de vocês, né? Quando a gente chegou... Acho que tu chegou também nessa época, né, Gabriel? Eu cheguei nesse período, a sala estava Sendo construída, né? Finalizada ali. Ainda. Eu já cheguei Então, no assim, bom. assim, então o clube passou por o Alisson foi setorista aqui do clube, então ele sabe bem dessa transformação. Lógico que ainda tem muita coisa para mudar e melhorar, mas assim, acho que estruturalmente o clube mudou e infinitamente para o positivo, lógico. Você falou aí, antes do Matheus falar, só dar um testemunho aqui sobre isso, da importância de a gente falar isso que o João disse, né? Que o clube vai muito além do campo. Eu estava numa aula da pós-graduação e aí entrou um professor ia dar uma palestra, é o professor torcedor do Ceará, um cara conhecido, não vou dizer o nome dele aqui, mas um cara conhecido e tal. E aí, conhecido do meio da assessoria de comunicação, né? E aí ele foi e disse assim, eu sou torcedor... Elencou lá as características dele, né? E aí ele colocou que era alvinegro, né? E aí ele foi e disse, apesar de tudo, eu sou torcedor do Ceará, a fase não tá muito boa, não sei o quê. Aí eu disse, não, vou esperar ele terminar de falar. Quando ele terminou de falar, aí eu pedi a palavra. Eu disse, olha, por coincidência, eu sou assessor do Ceará e tal, e eu queria dizer que eu entendo a sua chateação, eu enfim, também sou torcedor. Comungo dela. Comungo dela, exatamente. Mas só queria dizer que o Ceará vai muito além do campo. Aí comecei a elencar algumas coisas muito parecidas com isso, né? Que você falou. E aí ele disse, mas obrigado aí por você ter falado, você tem que fazer mesmo. Mas não muda muito a minha opinião, não. Disse, não, tudo bem, eu não tô aqui para mudar, não. Eu só estou para lhe dizer que você pode até se chatear, mas você precisa saber que o Ceará hoje vai muito além do campo. Sim. Então, assim, aquela realidade que era até os anos 2000, né, hoje é outra, assim. Então, eu entendo o torcedor ficar chateado, Cara, mas eu entenda também que a situação aqui não é bem como a gente pensa. Eu vou além, cara. E você pode até ficar com raiva, mas você precisa saber como as coisas Você falou aí dos anos 2000, mas, bicho, quando eu cheguei aqui no Ceará em 2019, cara, vou dar um exemplo de equipamento, cara. Os nossos equipamentos para trabalho mesmo eram precários, pô. Hoje todo mundo trabalha com equipamento, computador de ponta. Assim, eu digo no geral, né? Assim, se você for olhar para a realidade de 2019, para aquela salinha que a gente trabalhava todo mundo junto, né? Era marketing de comunicação naquela sala lá. O Ricardo, por exemplo, trabalhava numa sala menor do que essa aqui, cara. Não sei se tu lembra ali no prédio administrativo.
Então, assim, para a realidade de hoje, todo mundo trabalha com um ambiente saudável, né? Um ambiente legal, com espaço para você receber, né? Alguém para uma reunião e tal. A sala de vocês de imprensa, porra, eu já viajei para vários clubes no Brasil, bicho, poucos clubes têm essa estrutura. Pouquíssimos clubes no Brasil Exatamente. têm essa estrutura. Assim, eu falo, por exemplo, a nossa sala, alguns jogadores que já passaram por aqui, vieram de clubes, né, do eixo ali, né, do G12 ali, os caras ficaram de cara, pô, quando chegaram na nossa sala ali, viram os equipamentos, meu irmão, isso lá não tinha não, isso aqui. Onde ele joguei no clube e tal que eu joguei, não tem esse tipo de estrutura. Então, assim, o que o Ceará oferta hoje pra gente trabalhar, bicho, é coisa de primeiro mundo. Isso aí é... Isso sem falar na parte administrativa, no que tange, assim, tem empresas de um poderio maior do que o do Ceará que não tem uma volatilidade do seguinte: se o campo não tiver legal, acaba que as finanças não são as mesmas. Empresas que não têm esse tipo de preocupação, digamos assim, que administrativamente não oferece o que o Ceará oferece. Sim, sim. De cumprir 100% das suas obrigações e oferecer tudo que há de melhor no mercado para o funcionário. E aí, João, falando um pouquinho sobre isso também, vai ter até um pouquinho com relação a isso, a minha próxima pergunta, que você é um cara que passou por vários nichos da tua área. Você é publicitário, né? Entre outras coisas, é um dos fundadores da ACAD aqui no estado, que é a Academia de Agências Digitais, né? Passou por agência, como você falou, passou pelo basquete. Como foi sair disso tudo, o que você trouxe e o que você mais aprendeu, além do você falou da questão da pressão, no futebol? Como você implementou o que você trazia do mercado para cá e como você se mudou para trabalhar com futebol? Cara, na real, eu acho que eu já nasci para trabalhar nessa área, porque o meu pai, ele é dessa área, né? Ele trabalha nessa área. E eu sempre tive na minha cabeça, desde, sei lá, 14, 15 anos, eu sempre falei, não, eu quero trabalhar como meu pai trabalha, na empresa que meu pai trabalha e tal. E eu sempre quis trabalhar com publicidade, marketing e tal. E assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Gostei muito de basquete, futebol e tal. Então, assim, eu sempre, desde pequeno, apesar de assim, saber que era uma área que, pequeno não, adolescente, que era uma área muito restrita, eu sempre quis trabalhar com marketing esportivo. E a minha entrada no esporte foi até meio curiosa, porque foi assim, eu tinha uma agência e eu sou muito próximo, né, de algumas pessoas que formam ali a diretoria do basquete cearense, e eles me procuraram e falaram, cara, a gente não tem grana para te pagar, mas a gente quer montar um projeto de patrocínio para ir apresentar nas empresas. O clube passava por uma dificuldade na época. Eu falei, cara, eu faço para vocês, contanto que caso a gente feche um patrocínio, a minha agência vira a agência de vocês. Aí a gente fez projeto de patrocínio para uma porrada de empresa, aí deu certo. Aí fechou com uma grande empresa aqui do nosso estado. E acabou que eu virei a agência. A minha agência virou a agência deles, né? Minha entrada no esporte foi assim. E, cara, quando eu entrei meio que de cabeça no negócio, porque, tipo, meu irmão, eu me apaixonei, assim. Porque, tipo, meu irmão, quem trabalha com esporte, cara, não quer sair, cara. Ou você gosta muito, ou então você Então, assim, sai de eu vez. até meio que, na época, isso foi em, acho que agosto de 2015, e eu viajei algumas vezes junto com o basquete cearense, e uma dessas viagens foi pra um evento da NBA lá no Rio. E quando eu voltei, meu irmão, falei pro meu sócio na época, falei, cara, eu quero sair quero sair da sociedade, vender minha parte e quero trabalhar só com esporte, no basquete cearense. Aí ele, pô, tem certeza? Eu falei, tem. E ele já tinha meio que saído, né? Ele tinha montado uma outra empresa e eu tocava um negócio só. Eu falei pra ele, cara, vamos vender. Assim, não é um negócio que tá me dando mais, né, satisfação e tal. Então bora. Aí a gente passou ali uma transição de, sei lá, acho que uns 3, 4 meses pra achar alguém que queria comprar. Na verdade foi mais rápido. Foi 2 meses. Isso foi em outubro, em dezembro a gente vendeu. Aí, cara, quando eu vendi, o cara que comprou a minha agência falou assim, meu irmão, eu só compro se você vier trabalhar comigo, porque eu preciso que você toque a carteira, porque são clientes que você já está acostumado e tal. E olha como são as coisas. Um desses clientes era a Brisanet, que hoje é nosso patrocinador. Então, assim, a Brisanet está aqui hoje, né, por conta, né, do network da época de agência. Né? Fui eu que trouxe a Brisanet para cá na época, em 2019. Aí, cara, a minha única condição de fechar com esse cara foi, meu irmão, beleza, eu fecho com você, mas meu tempo vai ser dividido. Eu vou me dedicar metade do meu tempo pro basquete cearense, metade do tempo pra agência. Ele, não, na hora.
Aí, bicho, isso aí foi 16, começo de janeiro de 2016. Aí eu fiquei do basquete cearense de agosto de 2015 até dezembro de 2018. E assim, cara, o bom de trabalhar num clube menor é porque, numa realidade diferente do futebol, é porque lá você faz tudo. Eu era praticamente só. Aí, num tempo, contratei a Alana, né, que trabalhou no nosso rival e hoje está lá em São Paulo, para ser nossa assessora de imprensa. Então, assim, era complicado porque, tipo, hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas, na época eu fazia tudo que essa equipe faz, mas fazia sozinho. Lógico que não com a mesma qualidade e tal. Na Mas- mesma proporção. Na mesma proporção e tal. Não era a mesma entrega do que eu tenho aqui, mas eu fazia tudo sozinho. Então, eventualmente eu conseguia contratar um estagiário e tal, não sei o quê. A Alana, por exemplo, ela não era tempo integral, ela era freelancer e Não tudo. sei se o João vai lembrar disso, mas quando a Alana sai do basquete cearense, eu fiquei perturbando Foi. a Alana, porque a Alana, tipo, vou sair, tinha tido contato com ela, ela meio que me indicou, falou com o João. Foi. Aí eu fiquei, pô, o João tá... É porque o problema é que quando ela saiu, Aí ele eu saiu recebi o depois. convite pra vir pra cá, eu né? não Então, sabia. Aí por isso que eu fiquei perturbando o cara e então, acabou que eu cara, nesse período aí, quando foi em dezembro de 2018, logo que acabou a Série A, o Lavô me ligou a primeira vez. Na verdade, o sócio do Lavô me ligou. O Hugo, né, que é sócio do Lavô, aí falou assim, João, tu conhece alguém que topa ser gerente de marketing do Ceará? Eu falei, mas eu topo. Aí ele, tu tá falando sério, pô, tu não tá bem no basquete? Fala, meu, eu tô, mas... Desafio. Eu quero. Pô, por que não? Aí ele falou, pois então eu vou passar teu contato pro Lavô, aí minha irmã, pronto. Aí comecei a conversar com o Lavô, ela falou, cara, a gente acompanha teu trabalho, né? Porque a gente tinha um trabalho legal lá no entretenimento, nos jogos e tal. É uma cultura completamente diferente, né? Do basquete e futebol. Aí o Lavô falou, a gente já acompanha, o Veridiano também vai pros jogos e tal. Então, assim, a gente quer muito que você venha. Aí, assim, quando eu falei pra ele, ele falou, mas a gente vai montar uma equipe nova, eu quero que você me ajude a montar essa equipe, estruturar, porque o departamento hoje, ele não... Porque na época, na verdade, nem existia um departamento de marketing, né? Era comunicação e marketing junto. E assim, não era aquela coisa que todo mundo fazia tudo ali, não tinha uma função definida. Naquela época o Israel fazia lance a lance, a Mari fazia redes sociais, então não tinha ninguém com função definida. Tipo, o Israel, que era assessor de imprensa, fazia durante os jogos o lance a lance. E quando eu cheguei, eu fiquei doido com isso. Eu falei, meu irmão, isso não vai funcionar, cara. Não vai, porque, tipo, não tem como manter a qualidade do trabalho com, tipo, a galera fazendo as coisas meio que ali no favor, né, cara? Tem que ter a função definida. O Abreu vai fazer isso, o Alisson vai fazer isso, o Matheus vai fazer isso. E foi a primeira coisa que eu falei pro Lavô, a gente tem que mudar isso. Pô. Tem que mudar, porque, tipo, como é que eu vou cobrar o Israel? Se o Israel errar no negócio, eu não vou cobrar o cara. O cara não tá fazendo isso, não é a função dele. Aí, não, você tem razão, então vamos contratar um cara pra... E assim, e ele fazia uma lança-lance e tinha que, nos 5 minutos finais, abandonar. ele saía... E alguém tinha que substituir ele. Às vezes não tinha ninguém pra fazer. fazer. Então, assim, era um negócio muito bagunçado, pra não dizer, né, outra coisa. Então, assim, acho que o primeiro desafio foi a gente conseguir organizar isso aí, sabe, cara? Que, tipo, E eu falei logo pro Lavô, meu irmão, e assim, eu quero que a gente separe as estruturas pra realmente a coisa andar e acontecer. E eu não sei, o Abreu, desde essa época, eu acho que ele deve... Eu acho que a partir disso que a gente conseguiu andar e vocês também conseguiram andar. Sim. E os trabalhos continuaram se complementando, mas cada um fazendo o seu, bem feito ali, e o negócio andando, entendeu? Muito bem, a gente vai daqui a pouco continuar o papo com o nosso querido João Costa, porque a gente tem uma chamada, né, do site de apostas, maior site de apostas do Brasil, Saque Mais Rápido. Eu tô falando de quem, Matheus? Estrela Bet, vamos ver. Estrela Bet, a sua dose diária de diversão. É a patrocinadora master do Vozão. Na Estrela Bet você faz o cadastro em 1 minuto. Ganha bônus do primeiro depósito. E recebe tudo rapidinho no Pix. Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Vozão. Aqui você tem mais chance de brilhar. Acesse estrelabet.com. Faça sua aposta master no Ceará. Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. É também a patrocinadora master do Ceará Sporting Clube. Válido para maiores de 18 anos. Jogue com moderação. Muito bem. Voltamos. Aí a chamada da Estrela Bet. João, você estava falando sobre, no meio dessa tua chegada, né, conseguir dividir, de fato, esses setores que, embora um seja meio que o braço do outro, mas cada um tem ali a sua função meio que definida. E eu lembro que logo no começo você falava muito da questão do comercial, da comunicação e do marketing. Os três precisam, de fato,
andar bem entrelaçados. Mas hoje cada um tem a sua sala, cada um tem o seu departamento, cada um tem uma chefia de departamento. E aí, hoje, o presidente João Paulo colocou o que era diferente antigamente, era um diretor de cada pasta, né? Hoje você tem um diretor para essas 3 pastas. Eu queria saber de ti o que muda com essa decisão. Cara, vou falar, assim, pra mim funciona muito melhor dessa forma. Por quê? Porque a gente, vou dar um exemplo, hoje a gente tem reuniões semanais, eu, Ricardo e o Israel com o Pádua, e o negócio flui muito mais rápido, porque é como você mesmo disse, né? Tipo, a gente tem projetos que a gente precisa caminhar juntos. Com diretores diferentes é muito complicado. Porque, assim, o diretor, por ser estatutário, ele não tá aqui com a gente presente no dia a dia e tal. Então, vamos imaginar aqui, eu e o Ricardo, a gente precisa, sei lá, fazer uma viagem para São Paulo para prospectar patrocínio. Aí, para fazer essa viagem, eu tinha que fazer a aprovação da minha ida com o diretor e o Ricardo com o outro diretor. Aí, se o meu diretor não aprovar, aí o Ricardo aprova, aí como é que fica? Hoje não, a gente fala com o diretor, só aprovou, morreu e vai. Entendeu? Então, assim, na verdade eu tô dando esse exemplo, mas esse exemplo é um exemplo mais raso, assim. Mas tem diversas outras coisas, né? Tipo, as ideias que a gente tá tendo aí, por exemplo, pros próximos meses aí, são ideias que os 3 departamentos precisam caminhar juntos. Aí, cara, se fossem 3 diretores diferentes, você sabe, uma reunião Mais muito... 3 cabeças, né? Pá, muita gente pensando em cima ali e esse negócio nem fluir. E assim, flui muito mais rápido, né, dessa forma. O diretor acaba que, por exemplo, fala comigo uma situação, aí já liga pro Abreu, ou pro Israel, ou pro Matheus para resolver a mesma situação. Não precisa ficar, não tem, sabe, mais ponta na história. Uhum. Então, assim, flui muito melhor. Eu acho que a tentativa de trazer mais gente foi legal, mas, sabe, eu acho que tinha horas que travavam muito esse processo, sabe? Como era com o Lavô e como é agora com o Pádua, eu acredito que funcione muito melhor, porque isso dá celeridade às coisas, entendeu? Então, assim, funciona muito melhor assim, eu não tenho dúvida. João, a gente falou há pouco da Estrela Bet e minha pergunta é nesse sentido. A Estrela Bet chegou no Ceará nesse ano de 2023, no momento que o clube estava nos últimos anos muito em baixa em relação aos anos anteriores, mas com aporte financeiro interessantíssimo. Sim. Por um longo tempo, né? E isso mostra um pouquinho da força da marca, né? Ceará. E eu brinquei no começo que o João é um homem de vários lugares, porque ele é um cara que conversa com muitas pessoas do mercado, enfim, do futebol, é um cara muito bem relacionado. E também por isso eu queria que tu falasse para o nosso torcedor o quão forte é a marca Ceará para atrair um patrocínio como a Estrela Bet e tantos outros que já vieram. Você falou muito bem da BrisaNet, está desde 2019. Isso. Um pouquinho antes a gente teve a Zeni, temos ainda até hoje, ali em contrato com a Zeni. O quão forte é a marca Ceará no mercado hoje? Cara, eu acho que palavra, eu acho que reforça isso aí que você falou, eu acho que é credibilidade, né? Acho que, como eu falei, o Ceará é um clube muito sólido, apesar do momento desportivo não ser um momento bom, acho que fora do campo o Ceará está muito bem, né? Como marca, como empresa, né? A gestão do clube, enfim. Uma vez eu fui, esse ano inclusive, a gente foi em abril para um evento, o Sport Summit lá em São Paulo, e um amigo meu, ele brincou comigo, com o Ricardo, ele falou, meu irmão, vocês pareciam uma noiva num casamento, né? Porque, tipo, as pessoas vindo nos cumprimentar, né? Os caras do Ceará chegaram, então, não sei o que. Então, assim, o Ceará, além de ter essa questão da credibilidade, é um clube muito querido, as pessoas gostam muito do Ceará. Eu acho que, assim, em função do mascote, eu acho que tem toda uma questão aí que o Ceará é um clube muito querido. Mas eu acho que é fruto de muito trabalho também, sabe, cara? Muito trabalho. Eu acho que a gente, nesses quase 5 anos aí que a gente tem trabalhado aqui, a gente fez muitas coisas legais para valorizar a marca do clube, né? Para levar a marca do clube. Assim, sei lá, se for puxar na memória aqui, pô, a gente foi capa de jornal fora do Brasil algumas vezes e tal. Então, assim, isso não é à toa, não é porque o cara gosta do Abreu ou porque gosta do João, é porque realmente o Ceará, né? A gente Existe chegou. um trabalho, né? Existe um trabalho por trás disso. Até, acho que ano passado, não lembro agora, a gente chegou a uma marca de 50 mil sócios. Ninguém chega em 50 mil sócios, numa marca... Foi ano passado, 52 mil, né? 52, eu acho, né? Bateu 52. Ninguém chega numa marca expressiva dessa, cara, se não tiver um trabalho sólido e forte por trás. Então,
falar para outra área do clube, sei lá, receita com patrocínio, receita com venda de produto licenciado, produto oficial. Então, tudo isso aí, cara, tem um trabalho muito bem feito por trás, né? E como eu falei lá no começo, eu acho que é um trabalho de diversas mãos aí. E isso, cara, consolida a marca do clube, cara, fora. Então, assim, a gente é procurado, cara, de bombardeado diariamente por empresas querendo fechar parcerias com o Ceará, né? Não só de patrocínio, mas de parceria para fornecer algum tipo de serviço para o futebol, ou até de marca esportiva a gente é procurado ainda, mesmo tendo próprias marcas esportivas nos procuram. Então, cara, assim, e digo mais, tem muita empresa que procura que fala assim, cara, a gente quer fechar com o Clube do Nordeste, mas a gente só a prioridade é o Ceará. Muita gente fala isso pra gente, muita gente mesmo. Assim, a própria Estrela Bet foi um caso, né? Então, a gente escuta muito isso, né? A prioridade é o Ceará. Se não fechar com o Ceará, a gente vai buscar outro clube. E assim, eu acho que o momento positivo, né, que eu digo fora de campo, né, acho que do Ceará e do nosso rival, ajuda muito isso porque acaba que a gente vai no mercado junto e isso também ajuda a consolidar, né, de tipo, pô, os caras estão vindo aqui junto, passa aquela imagem de profissionalismo e tal, que isso não acontece em outros mercados do futebol. Então, eu acho que isso também é outro fator que ajuda bastante a construir essa imagem sólida que o clube tem hoje. João, um dos principais pontos de trabalho do marketing no clube de futebol e aqui no Ceará, né, que é onde a gente está imerso, é a comunicação por meio da rede social. Rede social que hoje está na mão de todo mundo, que isso é muito bom por um lado, mas também é muito complicado por outro. Como ser assertivo na comunicação por meio da rede social, como se comunicar como torcedor por meio da rede social da melhor forma pro clube. O que fazer e mais do que tudo, o que não fazer na rede social. Cara, eu acho que rede social é aquela coisa, você tá muito atento ao contexto, ao momento. Né? Então, assim, é o saber a hora de brincar, saber a hora de segurar a onda. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente ganha um jogo ali, a gente gosta de dar uma provocada, de dar uma brincada. Muitas vezes isso não é bom. A gente sabe... Eu lembro demais, cara, que em 2020, quando a gente ganhou o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste lá, a gente levou uma bronca dos caras no pós-jogo lá, porque os caras não queriam que a gente brincasse. Não sei se vocês lembram, a gente postou um vídeo de uma dancinha de um dos jogadores lá da época, acho que era o Alisson. O Sobs e o Praz deram pressão pesada na gente por conta daquilo ali. Então, assim, e, cara, isso é aprendizado, né? A gente erra ali, mas é muito para aprender. Então, assim, acho que a rede social, cara, você tá muito atento ao contexto. Muito atento a isso, assim. Isso vale para tudo. Né? Para tudo. Eu acho que é você saber dosar o seu discurso, né? Saber dosar o quanto que você vai, sabe, pesar ali a mão na brincadeira e tal. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Saber a hora de ser informativo, saber a hora de usar o humor. Então, assim, acho que o mais importante é realmente essa atenção ao contexto aí. E eu vou te falar, cara, nesse tempo aí a gente errou algumas vezes e é normal errar, cara, é normal. Acho que faz parte do processo. Mas, assim, aquela coisa, a gente erra, né, tentando acertar e, enfim, em busca ali de realmente melhorar, né, número de engajamento. E o mais importante, cara, acho que rede social a gente também tem que entender, a torcida, na verdade, precisa entender que a gente também precisa furar a bolha. Sim. Né? Porque furando a bolha da nossa torcida, eu levo a nossa marca, a marca dos nossos patrocinadores, para mais gente tá vendo. Então, vou dar um exemplo. Até estava conversando esses dias com o Israel, que nesse ano a gente já teve mais de 500 milhões de impressões nas redes sociais. Isso somando todas as redes, lógico, né? Vixe, isso é muita coisa, mesmo. Você tem noção que nossos conteúdos ali, né, de Vozão TV, enfim, Instagram, TikTok, todas as redes somadas ali, foram vistos mais de 500 milhões de vezes. Isso é muita coisa, entendeu? Então, assim, a gente trabalha para, de fato, furar a bolha da nossa torcida. Lógico que nem sempre isso vai dar certo. Eu não sei se vocês lembram, em 2019 a gente fez uma brincadeira com o Chico e o Felipe Cardoso. Sim. Do Tottenham, né? Com o Tottenham. Pô, aquilo ali, sonho bicho, da Leale, né? aquilo ali furou a nossa bolha de uma forma que, tipo, a galera mencionava em transmissão de jogo ao vivo da Premier League, né? Quando os caras jogavam e tal. Então, assim, eu acho que uma das funções ali das redes sociais de clube hoje é muito essa coisa. De você conseguir ali
sair da nossa bolinha aqui e furar e levar para outros mercados, né? Tipo, e já tiveram outras situações como essa. Às vezes ali no Twitter a gente solta alguma brincadeira durante um jogo e isso viraliza e tal. Então, é saber trabalhar isso aí, como eu falei, cara. É saber dosar o discurso. Porque muitas vezes a gente acaba perdendo um pouquinho a mão, por exemplo, num momento ruim, fazendo uma brincadeira que não é legal, que não é adequada, e a torcida chega batendo. A gente consegue furar a bolha em algum momento desse, mas também com ações, né, João? Sim. E a gente já fez, marketing, né, tá falando especificamente marketing do Ceará, a gente já fez muitas ações de 2019 para cá, com você à frente da pasta, e eu queria saber de ti quais foram queria te pedir para tu elencar 3 ações que mais te deixaram. Vai passar para 5? Mas é para ser difícil mesmo, não, só 3, a pergunta é minha. Você é ruim, viu? A ideia é ser difícil, né? A ideia é ser difícil. Eu posso não, mas só para ajudá-lo, essa pergunta mais para a gente encerrar a tua participação aqui, agradecer, e aí que tu desse a tua opinião como profissional, quais Deixa eu lembrar aqui. das ações. Enquanto tu lembra, o Matheus vai fazer. É só um adendo dessa pergunta do Abreu, e aí uma dúvida mesmo. Em média, quanto tempo dura o pensar na ação, produzir a ação, executar a ação? E aí, óbvio que vai ter Cara, ação que vai ser mais rápido. Depende muito da ação. Mas, por exemplo, tem ação que a gente precisa, como eu falei, né, lá atrás, de ajuda de vários departamentos do clube. Essas ações normalmente são as que mais demoram. Mas tem ação que a gente consegue, pensou aqui, à noite realiza e faz, entendeu? Eu pensei que ele ia dizer que depende da Ritalina. Você tomou direitinho no dia, tá bacana. Se não, aí é mais complicado. Aí, vamos lá, assim, pra elencar... Cara, uma ação que eu gosto muito, pra mim é muito marcante, por todas as consequências que ela gerou, aquela ação dos desaparecidos, Sim. que a gente fez em 2021, no aniversário do clube. 5 pessoas foram localizadas e tal, aquilo ali, e gerou... A Polícia Civil fez uma homenagem pro Ceará e tudo. É uma ação que a gente fez despretensiosamente, né? Assim, ninguém imaginava que de fato a gente ia encontrar alguém. E até porque nem era o objetivo era muito mais a gente mostrar que existe um número para você ligar quando, sei lá, uma pessoa da minha família está desaparecida, ou enfim, ou o contrário, né? Então, assim, a ideia era muito mais a gente mostrar para as pessoas, existe esse serviço aqui da Polícia Civil e é um trabalho muito sério e a gente precisa valorizar isso. A ideia da ação era muito mais isso. E acabou que 5 pessoas foram achadas, né? Outra que eu gosto, cara, é a do aniversário do SUS. Que a gente, não sei se vocês lembram, né? Tinha todo o jogo, na pandemia tinha 1 minuto de silêncio em homenagem, em memória, né, das vítimas da Covid, e a gente inverteu a coisa. Vamos fazer 1 minuto de aplauso para os profissionais da saúde que estão na linha de frente ali. É uma ação que eu gosto bastante também. E essa foi uma ação que foi muito complicada de fazer, porque a gente teve a ideia de fazer um mosaico em homenagem aos caras. A gente levou 20 profissionais de saúde, e a gente botou o nome desses 23 profissionais de saúde, botou o nome desse pessoal na camisa, então a gente conseguiu uma liberação da Secretaria de Saúde e para depois conseguir uma liberação da CBF para eles irem pro jogo. Assistir o jogo, que naquela época só quem podia era quem estava trabalhando e tal. Então, assim, eles liberaram. E a gente falou com o pessoal, acho que foi Ceará e Santos, se eu não me engano. A gente conversou com o pessoal do Santos para também eles ajudarem a gente. Eles mandaram camisa para entregar para esse pessoal, né, os profissionais de saúde. Então foi bem legal também junto com a gente. Cara, assim, tem a que a gente ganhou o prêmio da Samba, que é um prêmio internacional, foi o primeiro prêmio que a gente ganhou. E, assim, eu gosto muito também dos lançamentos de camisa, assim, sabe, cara? Porque tem lançamento de camisa que a gente gasta muita energia ali, é muita ideia criativa que a gente... Assim, são vários, assim, não dá pra elencar, mas eu acho que o mais marcante é o do teatro, né, cara? Do teatro que a gente fez lá no Teatro de Alencar. 2020, né? Apesar de a gente lançou em 2020, mas era uma camisa pra 2021. Sim. Apesar de eu ter um trauma com aquela camisa, porque a gente perdeu a final da Copa do Nordeste. Mas aquele lançamento lá, cara, acho que foi o primeiro lançamento que a gente fez de uma maneira diferenciada. Sim, muito bonito, né? É muito bonito. E assim, a gente precisou muito da ajuda do pessoal do futebol para eles liberarem os caras, porque na época tava no auge. Aquele VT tinha a participação do Ricardinho, mas o Ricardinho, no dia saiu um exame, ele tava com Covid e não deu. Ele seria o maestro da orquestra e tal. Na época eu até falei disso. Esse é muito marcante porque eu acho que a memória afetiva, né, que ele traz, assim, de vez em quando a gente brinca, quando tá num momento complicado, a gente bota a musiquinha pra tocar, pra acalmar.
Cara, acho que essas, assim, são as que eu mais lembro, assim. Acho que são essas eu falei de 4 aí, né? São 4 ações. Roubou um pouquinho, mas tá valendo. Porque você falou 3, eu falei 5. Roubou por ele bem, roubou por foi no meu termo. no meu Ele termo. é um cara político, pô. Tem uma que eu achei muito bonita, que foi uma homenagem. Foi uma ação em forma de homenagem para os policiais Ah, sim, cara. que faleceram, né, Foi. que a família Pronto, tava essa lá. foi uma ação... massa. Essa foi uma muito ação que a bonita. gente... Sei lá, eu acho que eles faleceram na sexta, eu não lembro. E o jogo era no sábado à Acho noite. que Eu era foi na... isso. O jogo era no sábado à noite. Aí a gente, meu irmão, vamos fazer uma homenagem pra esses caras. Aí eu entrei em contato com a família. Aí Foi a tudo menina muito da... rápido, né? Foi tudo muito rápido ali. A menina da família que falou comigo, era torcedora do Fortaleza lá, mas... não, mas eles não são torcedores do Ceará. Eu quero que a família de vocês inteira vá pro jogo. A gente vai conseguir um camarote pra vocês lá. Aí a gente conseguiu esse camarote. E assim, foi muito legal, cara, porque tipo, os torcedores né, as pessoas da família que eram torcedores do Fortaleza, eles foram pro jogo. Meu irmão, não tem noção. Às vezes eu encontro esse pessoal, veio por aí, meu irmão, eles me agradecem até hoje. Teve uma menina que, inclusive, ela virou torcedora do Ceará por causa disso. Que ela é sobrinha de um dos policiais. Ela disse, cara, eu nunca me senti tão abraçada na minha vida como a homenagem que vocês fizeram pro meu tio. Porque parece que o tio, né, o policial, era como se fosse um pai pra ela, porque o pai dela morreu, ela era muito nova e tal. E ela, até hoje, ela fala comigo, ela sempre manda mensagem pra mim, que legal e tal, não sei o quê. E os filhos dela torcem Ceará por causa disso. Então, assim, essa ação foi legal, cara. Foi muito legal. E foi legal também a participação dos jogadores. Acho que foi o João e o Messias que entraram com os capacetes e tal. Então, assim, foi de fato emocionante demais e foi algo que entra nesse contexto aí, né? De tipo, pô, tivemos uma ideia, aí tivemos que acionar muita gente, a gente ligou pra assessoria da Polícia Rodoviária Federal e não sei o que mesmo, pra conseguir chegar. Aí o Veridiano também entrou no circuito pra conseguir a liberação pra a CBF autorizar, porque a CBF, pra gente fazer esse tipo de ação, eles pedem 48 horas de prazo. E o Veridiano entrou no circuito pra falar com o diretoria de competição e tal. Então, assim, foi um negócio bem complicado de fazer e a gente teve pouco tempo, mas deu muito certo. Mas aconteceu, né? Eu gosto muito. As ações do aniversário, por envolverem sempre uma questão social, são as que me agradam bastante. Também teve um sobreabandono de idosos, né? Acho que é uma bem legal também. Eu acho que é a questão a parceria com Fortaleza Dal, Fortaleza Dal, tem o pessoal do Fortaleza, da comunidade... Tem a do canal Mundo também, Azul, né? A né? do canal também, eu acho. Que a gente O fez canal foi legal também. 2021. Essa ação que normalmente é feita com criança autista, que é feito Sim. com crianças com Down. A própria mobilização dos departamentos, quando o Ceará teve aquela pena que teve que ser mulheres e crianças, então é um negócio muito bacana. Eu acho que, assim, um ponto importante também, cara, a gente destacar essa função social, né, do clube de futebol. E aqui no Ceará a gente preza e valoriza muito por isso, né, de tipo, então assim, todas as ações que a gente faz, por exemplo, no aniversário, a gente pensa num conceito, mas trabalha uma ação social em paralelo. Por exemplo, esse ano a gente fez a doação de óculos para a comunidade do canal e para deficientes, né? Deficientes físicos, a gente fez doação de óculos. Deu o exame, na verdade a gente deu o exame, né? Fez todo o processo de exame de vista e tudo. O pessoal do Leiria de Andrade veio para cá, a gente montou toda uma estrutura aqui e a gente deu óculos de grau para todo mundo. Então, assim, a gente sempre tenta encaixar alguma ação social nisso aí. E assim, como eu falei, né? O clube valoriza demais isso aí. O João é um cara que tem muito conteúdo, a gente poderia ficar horas e horas aqui, dias. mas ele também é um cara muito Ocupado. muito ocupado, tem muita reunião, a gente vai precisar liberar o Quase João 8 agora. da noite o camarada vai botar reunião. Agradecendo mais uma vez sua gentileza, João, tá aqui conosco. Nada, gente, valeu. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente vai puxar uma chamada da fábrica de craques que é pra dar tempo de você sair. Ninguém viu. Valeu, galera. Obrigado aí. Você saindo da Ninguém tela. vê a mágica acontecer. João, Valeu, obrigado, valeu. cara, de verdade. Valeu, tamo junto. Valeu, Tamo junto, cara. Vamos ver a fábrica de craques rapidinho. Atenção, netinhos do vovô! A Escola Fábrica de Craques está com matrículas abertas para novas turmas. Alunos de 5 a 17 anos poderão fazer parte da maior fábrica de novos ídolos do vovô. Siga-nos no Instagram, @Fábrica de Craques Ceará. O WhatsApp, 3038 8058. Aí o recado da fábrica de craques. E a mágica aconteceu, né? A mágica aconteceu. Voltemos. Voltemos. Por falar em craque, geração de craque, fábrica de craques,
Nosso próximo assunto, pessoal, é a categoria de base, a base do Ceará. Ceará que vai ser já é finalista da Taça FCF Sub-20 nessa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, Jesus? Só adiantando, Quarta-feira. rapidinho, né, Matheus? Só adiantando já pro pessoal aí, a gente, antes da Copinha, antes da viagem do Ceará pra Copinha, a gente vai ter um especial. Sim. A gente vai fazer alguns dias aqui de entrevista com Sim. representantes do Ceará na Copinha, então se prepare aí. Vai ter atleta, vai ter atleta, treinador, vai ter muita gente aí, vai ter gente que empresta. vai ter diretor da base. Diretor da base aqui também. com a gente. Inclusive amanhã, nosso querido Israel Portela nos prometeu de estar aqui, tá ouvindo, né, Israel? Você nos Agora ele vai ter que prometeu, vir. Pode, mas nem da última Pode forma, dar né? ao vivo. Jamais. Enfim, vamos lá. É isso aí. O Ceará vai disputar na sexta-feira a final da Taça FCF Sub-20. Nessa quarta-feira a gente entrou em campo lá no CT Felipe Santiago, CT do Floresta. Acabou derrotado por 1-0, porém, com a campanha que já tinha feito nas rodadas anteriores, assegurou a vaga na final, Clássico Rei, tá? Mais um Clássico Rei que decide campeonato estadual em 2023, não é campeonato cearense, mas é uma competição estadual preparatória para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Das outras vezes, vitória do Ceará no Sub-15, no Sub-17, no próprio Sub-20 e no Sub-17 de futebol feminino. E esses resultados, colegas, amigos, nos resultaram 23 premiações na edição 2023 do Prêmios Melhores da Base, que é também uma atitude, uma ação da Federação Cearense de Futebol para premiar os principais ativos da base no estado do Ceará. E a gente tem a lista de quem foram os premiados. Matheus, só antes de você falar aí, eu queria só lembrar o torcedor e falar também pro torcedor, informar pro torcedor que não acompanha tão de perto assim essa equipe Sub-20, essa equipe que vai representar o Ceará na Copinha. Você falou aí que o Ceará já foi campeão cearense vencendo o nosso rival. Essa equipe Sub-20 que vai disputar a Copinha é uma equipe um pouco diferente, com atletas de uma idade menor que os atletas da equipe Sub-20 que venceram o Campeonato Cearense. Sim. A gente tem incluído nesse elenco que vai para a Copinha entre 7 e 10 atletas da categoria Sub-17. Que ganharam o Cearense Sub-17, a Cerom Sub-17. Exatamente. Então a gente tem alguns nomes ali que foram campeões cearenses que não vão para a Copinha porque já estão com idade estourada. E o Ceará está dando rodagem e minutagem para esses meninos mais jovens que foram campeões, que tiveram um ano fantástico aí no Sub-17 para ter sua primeira experiência na Copa São Paulo. Então vão disputar essa final contra o nosso rival. Jogaram já no primeiro jogo, na primeira rodada da competição. A gente tem alguns retornos, né? Já teve ali o Caio Rafael, o Pablo. O Pablo já O Daniel acho que joga. O Daniel ainda não. O Daniel ainda não. Né? Não. Mas enfim, o Caio Rafael e o Pablo, o camisa 10 e o 9, né? Eles que foram campeões cearenses, eles estarão provavelmente nessa final. O Renan tá E voltando também, Renan Renan, tá apesar voltando. que o Renan tem 18 anos só, mas é um cara que é importante para a composição do elenco, tá Exatamente. voltando Então, também. são alguns nomes aí que não foram campeões cearenses sub-20, foram sub-17, mas que estarão ali Na Copa Sub-20. na Copa São Paulo e também na final da Copa da Federação Cearense de Futebol. Vamos lá para os premiados. Ó. No Sub-13, a gente teve o Richardson e o Ariel, envolvidos na seleção Sub-13 do Campeonato Cearense, né? Na realidade, do futebol cearense na temporada. No Sub-15, o Pedro Rian foi o goleiro menos vazado e o melhor goleiro da categoria Sub-15. O Felipe Leite, o Gustavo Bolinha e o Gustavo Lima. No Sub-17, o Léo Agrialdi foi também goleiro menos vazado do Campeonato Cearense e melhor goleiro Sub-17 da temporada. O Brian e o Gabriel Amaral também integraram a seleção. No feminino Sub-17, a Letícia Souza, a Emily Freitas, a Sabrina Você pulou o Ramon ali. e a Larigol. Eu vou falar os treinadores no final, querido. Você tá apressado. Tô ansioso. Muito. Desculpa aí. A Letícia Souza, que foi goleira. Ela foi goleira menos vazada e fez gol no campeonato. Tá bom pra ti? Tá ótimo, tá excelente. É óbvio que ela foi eleita a melhor goleira da competição, né? A Emily, que foi inclusive uma das craques da competição, a Sabrina e a Larigol. E aí, vou aproveitar pra fazer um adendo, que faltou gente nessa seleção, tá? A seleção do Campeonato Cearense, feminino sub-17, não ter a Tayla e a Gabi, não ter nenhuma das duas, é um escárnio. É um absurdo.
Ponto. Revoltas. Ponto. Porque a Tayla não só foi a melhor meia da competição, como ela foi, muito principalmente, a craque do campeonato. Então, ela ter ficado de fora é um absurdo. Não tô tirando o mérito de quem esteve na seleção, tá? Porque bons nomes compuseram o meio campo da seleção eleita pela federação. Mas a Tayla tinha que estar. A Tayla e a Gabi tinham que estar. Então, Tá registrado, então, ponto. a Seu revolta. desabafo. E no Sub-20, o Jonathan, o João Vitor e o Caio Rafael integraram a seleção. E aí a gente também teve premiadas as comissões técnicas campeãs. No Sub-15, na pessoa do Thiago Alves, né, que é treinador. No Sub-17 masculino, Ramon Soares. No Sub-17 feminino, Felipe Soares. E no Grande Sub-20, Felipe. o Alisson Henry. Só reforçando isso que o Matheus falou, né? Thiago Alves, seu primeiro ano ali como treinador, seus primeiros meses, na verdade, né? Não Sim. completou nem um ano, seus primeiros meses já conquista ele o prêmio de melhor treinador da categoria. Ramon, baita treinador. Ramon, assim, uma pessoa fantástica, assim, treinador que eu gosto demais, assim. O Ramon, eu até conversando com algumas pessoas, eu já disse assim, o Ramon ele tem uma coisa que eu acho muito interessante. Ele sabe se defender quando precisa se defender e ele sabe no momento certo de atacar. Sim. Porque isso é muito difícil às vezes, o treinador saber o momento certo de atacar. Esperar o melhor momento para atacar. Então não é que ele é defensivo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele sabe dosar exatamente e esperar o melhor momento para botar o time daí para frente. É o Felipe, que é uma pessoa que você conhece mais de perto, seu ídolo, vamos dizer assim, vai ter treinador. E o Alisson, que está aí na casa já. Eu cheguei no Ceará em 2019, o Alisson já era auxiliar do Sub-20, já tinha sido treinador do 17, ele era treinador do 17 na época, e auxiliar do Sub-20, auxiliar do Fábio Capone, que hoje é treinador do Floresta, Sub-20. Queria destacar também, Matheus, aí na seleção do Sub-20, os 3 nomes, né? O Jonathan, que é o zagueiro que já foi integrado ao profissional e que deve ser aproveitado agora para 24, desculpa. O João Vitor, que é um volante que também já de muito futuro, muito potencial, e que é o capitão da equipe, inclusive, né? E que deve também ter algumas oportunidades aí de treinamento aqui com a equipe profissional. E o Caio Rafael, que Já começou, teve esse ano, inclusive. que começou o ano, a primeira partida do Ceará de 2023, o Caio Rafael foi titular com o Mourinho. Não teve sequência, acabou tendo uma lesão, mas é um garoto de um potencial enorme, um meio atacante de muito potencial técnico e de muita cabeça também, que tem tudo para virar no futebol e ajudar muito o Ceará a ir para frente. Então, merecidíssimos aí os prêmios, porque o Ceará dominou a base no estado do Ceará em 2023 e a premiação fala por si. Exatamente, ao todo 23 prêmios pro Ceará, entre atleta, comissão técnica, goleiro menos vazado, porque 23 prêmios, porque teve atleta que foi premiado 2 vezes, como melhor goleiro da competição e como goleiro menos vazado. 23 e uma denúncia, né? Exatamente, uma por baixo, porque tinha vaga para 2 pessoas aí. Mas tudo bem, né? Ninguém tá aqui para contestar nada, já contestando. Porque o certo é o certo. A gente tá chegando no final do pessoal. nosso programa. A gente teve hoje aqui, para quem chegou agora, né? Passou rápido, né? A gente teve hoje o João Costa, gerente de marketing do Ceará desde 2019, mas um cara que já apresentou muito trabalho, um cara que tem muito conteúdo, um cara que a gente brinca, sabe, Alisson, lá na sala, quando eu e o Matheus, assim, quando a gente vai classificar alguém, eu esqueci de falar isso pra ele, a gente vai classificar alguém, a gente classifica sempre com Ele traz um adjetivo. um adjetivo, né? E aí a gente, quando a gente vai falar do João, o bom João O Costa. bom João. O bom João Costa. A gente O vai falar do excelente Alisson, João. O Alisson Lima. A gente fala assim, entendeu? O Alisson. O Alisson Lima. Com essa, a gente chega ao fim de mais um... Fala, Pedro. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Embicou. É verdade. Chegamos ao fim de mais um programa do Vozão. Você que nos acompanha aí no YouTube, muito obrigado por sua audiência. Se não deixou o like ainda, deixa lá o like. Deixa o like aí, homem. Pelo amor de Deus. Exatamente. Custa nada. O meu menino, de graça. o meu menino, como vocês sabem, né? Ele tá aprendendo a falar agora e aí ele fica vendo os videozinhos no YouTube e aí depois ele fica repetindo. Se inscreva em nosso canal e deixa o like. Então, a pedido dele, deixa o like, tá bom? Você que está nos acompanhando aí na Rádio Expresso FM, você fica agora com o programa Tá Falando Com Ele, programa hoje apresentado pelo Nildo Nascimento, mas brilhantemente por anos comandado pelo nosso querido e saudoso Sérgio Pinheiro, que hoje empresta o seu nome à sala de imprensa do Ceará Sporting Clube. Abraço, Matheus, abraço, Abreu. Tamo junto. Só reforçando, amanhã a gente
já está acertado a participação do nosso diretor da base do Ceará, Israel Portela. Não falte, hein, Israel? Presta atenção. Por favor. Presta atenção, por favor. Então, nos vemos amanhã. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui em mais um programa do Vozão na Rádio Express FM e na Vozão TV. Tamo junto e até amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço, tá? Até amanhã.